vai falar um pouquinho sobre o tema da live de hoje daqui do Rally, né? Vai ser a vida vence a morte. Então, enquanto o Matheus não entra, para ti, falando sobre esse tema, né? Sobre a vida vencer a morte e sobre a tua experiência de Páscoa, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia. Fala aí um pouquinho para a gente, para dar a introdução para o Matheus aí, para ele O começar Matheus já a chegou, mas desenvolver. peraí, Matheus, que agora eu Ah, ganhei um espacinho, eu gosto de falar, então fale eu vou pra falar um gente. pouquinho. Dê uma introdução para depois a gente partilhar mais sobre. Bom, vou falar um pouquinho do contexto histórico, né? Vamos pegar Sim. assim um pouquinho, que aí a parte do testemunho eu sei que vocês têm história dessa para falar. Sim. Comemorar a Páscoa, e aí a gente vai entender que Páscoa do hebraico vem de Pesach, que é essa questão da passagem. Então, os judeus comemoravam a Páscoa exatamente a passagem que foi feita no Mar Vermelho, né? Que atravessaram a pé enxuto e foram libertados da escravidão. Sim. Quando a gente pensa nesse mesmo sentido de Páscoa agora, a gente tem que entender que é a passagem da morte para a vida. É um Deus que, diante de todas as dificuldades e de todas as contrariedades, ele vence a morte. E aí uma das coisas que a gente tem que entender é que Jesus ele faz todo esse plano dele da maneira mais especial possível. E aí, quando eu coloco especial, eu vou dizer assim: como o nosso Deus é um Deus do impossível e Deus das surpresas, ele faz isso de uma maneira inesperada. Porque se a gente pega tudo aquilo que acontece até Jesus ser crucificado e tudo aquilo que acontece depois da sua ressurreição, são coisas que a gente fica assim: meu Deus do céu, mas é tudo tão contraditório. E realmente é. Porque Jesus ele tinha uma opção preferencial pelos pobres, que é a primeira coisa que coloca a dificuldade de se entender, né? Porque a tradição coloca que vai vir um Salvador, que é da linha de Davi, e aí todo mundo espera alguém grandioso, um rei, cercado de muito poder. E aí é Tocando raio em exatamente o tudo. contrário. Não, ele vem o mais pobre de todos, o mais humilde. E ele passa a vida todinha como alguém muito simples, que aprende do seu pai o ofício, e Sim. alguém que, de tão simples, ele irrita os mais poderosos exatamente por ser um ninguém, uma pessoa tão simples e conseguir levar todos. Uma questão que na vida de Jesus as pessoas às vezes não percebem. No tempo de Jesus, os mestres não escolhiam os seus seguidores. O mestre passava e aí os seguidores iam seguindo, quem quisesse acompanhar. E Jesus faz diferente. Jesus pega e vai escolhendo os 12. Ele vai escolhendo quem ele quer. Então ele passa e ele diz: eu quero você, eu quero você, eu quero você. E aí depois no Evangelho de João ele até diz, né? Olha, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E aí a gente tem que entender, é Jesus que nos escolhe para passar, para fazer essa experiência de passagem de morte para a vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito forte é: eu não sou qualquer um, eu sou um escolhido de Deus para fazer essa experiência de passagem. Até que tudo acontece, tudo se consuma. Jesus ele é preso, ele é, vamos dizer assim, totalmente desumanizado pela sua paixão, porque era ele sofre uma desfiguração por causa de todo o sofrimento que ele teve, que é algo assim impossível de se imaginar o quanto ele sofreu. E aí vem a questão da ressurreição. E uma das melhores coisas que eu acho da ressurreição é porque Jesus continua, mesmo depois da morte, da ressurreição, continua se achando das contrariedades. Porque para a primeira pessoa que ele inventa de anunciar que está ressuscitado são as mulheres. E mulher Sim. não tem um papel muito importante. As mulheres são deixadas de lado. Então, o que acontece? Quando ele se manifesta primeiro às mulheres, ao invés dos seus discípulos, dos homens, daqueles que andavam, ele faz exatamente aquilo que ele sempre fez. Eu vivi para os mais pobres e vou continuar para eles. Então, o primeiro anúncio vai ser as mulheres. E aí você fica assim: meu Deus, mas isso é muito é uma contradição muito grande.
Porque como é que vão acreditar na notícia da Boa Nova se a primeira pessoa que vai espalhar essa notícia são as mulheres? E aí continua isso porque Jesus, ele sempre escolheu os mais fracos. Então depois os discípulos vão conhecer, mas quem são os discípulos de Jesus? É pescador, é o cobrador de imposto, são os mais simples. E aí E como os é que o piores. discurso... e os piores, né? Porque a gente está falando aqui de pessoas que não eram instruídas, de pessoas que tiveram que passar um longo tempo de formação com Jesus para aprender, para crescer. Então, assim, a gente tem que perceber tudo isso, né? E até depois disso, até depois da morte, Jesus quer continuar nos surpreendendo com a sua vida. E aí é muito importante a gente perceber isso, né? Que Jesus nos chama a essa passagem. E aí, viver a Páscoa é exatamente essa questão, né? Diante de tudo que seja o mais contrário para o mundo, mas eu quero viver a minha passagem, eu quero viver a minha Páscoa, eu quero viver a minha ressurreição. Aí muitos dizem assim, né? Como disseram, Jesus, mas para ser um homem nascido de novo, eu tenho que nascer, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para poder sair. Ele disse, não, não é assim. É a mesma coisa da ressurreição. Para eu ser um homem novo, eu tenho que morrer e ressuscitar? Não, você só tem que fazer uma escolha. E a sua escolha é querer aceitar tudo aquilo que Jesus tem por fazer nas nossas vidas. Aí é claro que tem muita da paixão dele, né? Mas a gente tem que lembrar também que ele vence a morte em todos os quesitos. Então, se a gente fica sempre na parte da paixão, do sofrimento, é porque Jesus sofreu e tal, e não olhar que existe um Jesus ressuscitado, aí dificilmente a gente vai querer fazer essa passagem, a gente vai querer ter essa nova vida. Então a gente tem que entender, tem os nossos sofrimentos e as nossas dores, tem, mas Jesus já venceu tudo isso por nós. Sobre isso mesmo. E a gente olhando para, eu achei interessante, né, isso que tu estava falando sobre ele vir, Jesus ressuscitar, e mesmo na sua ressurreição ele ainda permaneceu o mesmo, né? De permanecer aquele que escolhia os menos favorecidos, que no caso a primeira aparição dele para as mulheres, né? Que naquela época a mulher realmente não tinha voz como tem hoje, né? E aí Uhum. ele ter essa aparição primeiramente para ela. E parte daí a ideia de como Jesus quer ser visto, como ele quer ser conhecido através de nós, né? Uma vez a gente falando sobre... Porque assim, muitas pessoas questionam, né? Ah, sim, mas e aí? Ele ressuscitou e tudo mais, e aí chega a dar um entendimento de que se uma pessoa chegar, mano, era verdade a ressurreição de Cristo, no caso aí, né? Quem foi a primeira pessoa a ver foi uma mulher, talvez naquela época não tinha a mesma credibilidade, mas se a gente for olhar para a vida dos discípulos, né? E aí é o que eu falei para os meninos uma época, né? Até que ponto chegaria uma mentira, né? Até que ponto chegaria uma mentira de muitos serem crucificados, de muitos serem mortos apedrejados, muitos serem mortos de tantas formas, a troco de quê? Valeria uma mentira? Se isso fosse uma mentira, né? Não faria muito sentido, né? E Daí a tem uma gente tira o coisa, né? tamanho da verdade. E tem uma outra coisa. Já pensou que mentira tão bem formulada é essa que foi capaz de Não é dividir o tempo de antes do nascimento da mentira e depois do nascimento da mentira? real. Então, olha, se uma mentira está fazendo isso e eu que sou verdade, eu que sou gente, não estou conseguindo fazer, então realmente foi uma mentira muito bem construída, né? E aí depois a gente entende que não tem condição de ser mentira, né? Não tem como negar a ressurreição, até porque tem uma coisa muito interessante também. Para os discípulos entenderem ressurreição, é muito difícil. Para a gente pensar em ressurreição hoje é fácil, porque a gente já tem 2000 anos de história falando da ressurreição de Cristo. Mas avalie o que é entrar na cabeça dos discípulos há 2000 anos atrás, sendo que pouco se tinha relato do que seria ressurreição. Porque aí a gente só tem ressurreição quem? De Lázaro, e mesmo assim ainda não tinham acreditado, e de outra personagem
do Evangelho. Não vou conseguir me lembrar agora qual é o outro personagem Não que, sei que se foi, tem uma acho que foi ressurreição. a filha daquele homem que É, chega o para filho, Jesus. também tem. Uhum. Tem o filho da viúva de Naim, Sim, que também ressuscita. E aí, uma das questões é, para eles entenderem e acreditarem em ressurreição, era muito mais difícil. E olha sim, só, como mesmo diante da... Imagina aí o que é pensar pela primeira vez ressurreição, sendo que é algo que nunca foi falado. E mesmo assim, tudo isso que eles viveram foi tão forte, de tal maneira que eles conseguiram deixar as suas ideias e aquilo que eles acreditavam, deixaram de lado para poder acreditar e seguir naquilo que Jesus já havia falado. E aí uma das questões que tu falou, que foi Jesus não muda, é, é exatamente o fato de que quando Jesus ressuscita e vai aparecer aos discípulos, tem ali no capítulo 20 de São João, ele vai atrás de Pedro, né? Engraçado que Pedro nega, deixa Jesus de lado, e aí quando Jesus inventa de ressuscitar e aparecer aqui na Terra, vai atrás de quem? e Pedro. De Pedro. E a gente fica mesmo, mas não tem lógica. Eu digo, é Jesus, né? Continua sendo Jesus, sem lógica nenhuma. E aí ele vai atrás de Pedro. O evangelho coloca que Pedro já estava no barco de novo. E aí, se a gente lembra que Pedro era pescador, né? E aí Jesus disse que ele ia deixar de ser pescador, um pescador normal, para ser pescador de homens. E aí, quando Jesus volta, ele está pescando, ou seja, ele volta à vida antiga. Sim, E aí Jesus diz: Não, eu não ressuscitei para que você voltasse à sua vida antiga. Eu ressuscitei para que você tivesse uma vida nova. E aí ele vai atrás de quem? Vai atrás de Pedro, faz tem todo aquele diálogo, né, da predileção, onde ele pede para que Pedro confirme o seu amor. Vamos pensar assim, né? Ele faz com que Pedro esqueça a negação através de uma tríplice afirmação do seu amor. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro parece que cai em si e diz assim, não tem, ele passou tudo isso para eu voltar aqui para o mar. Ele passou pela morte e ressurreição para eu deixar de entender que eu seria um pescador de almas, de homens, que eu iria fazer muito mais pelo mundo. Então, entender a ressurreição vai muito mais além do que simplesmente acreditar que Jesus venceu a morte, mas é trazer isso em algo que nós possamos aplicar na nossa vida, assim como todos os outros fizeram. A questão de acreditar tão forte na ressurreição e saber que isso é algo muito muito presente na vida dos discípulos é que eles não tiveram mais medo depois, eles saíram para anunciar e todos tiveram a sua vida ceifada por causa do evangelho. Mas todas essas mortes, vamos dizer, foram marcadas pela alegria de saber que Jesus já tinha vencido a morte. Então, sim. depois da ressurreição de Jesus, os discípulos, Jesus já venceu, eu já sei que é verdade. Então, vamos anunciar, vamos anunciar. E eles saem rodando, assim, rodando tudo, caminhando tudo, fazendo viagens longas e sem medo, sem medo. Muito doido. E é massa porque, assim, eu tava lendo hoje pela tarde, né? Eu fui lendo da paixão de Cristo até o momento da ressurreição, isso narrado por todos os evangelistas, né? Eu saí olhando cada um. E aí, eu me colocando no lugar dos discípulos, diante da morte e ressurreição de Jesus, parece que eu estava me enxergando. Quando na ressurreição as mulheres encontram o sepulcro vazio, e aí elas vão em direção aos discípulos para contar, e mesmo assim eles insistem em não acreditar. E aí, no caso, João e Pedro, né, vão ao sepulcro também. Quando chega lá, eles veem que Jesus não está lá. Eles caem em si que Jesus ressuscitou, mas ainda assim eles tendem a ter Dá dúvida, né? ficar com o pé para trás, né? Fica com o pé atrás, mas será? Tipo assim. E, e aí, mesmo com eles levando a notícia para os outros, todos ainda insistiam em não acreditar e foi necessário Jesus mais uma vez aparecer, sabe? Tipo, chegar para eles e mostrar, tá aqui, eu ressuscitei, eu tô aqui.
E E aí eu, Tomé, minha gente, que ainda pede pra. não, mas Não, se eu peraí, não tocar. deixa eu só ver aqui se é mesmo. Porque, Só imagina, por questão. tem alguém que vai levando a mensagem, que são as Sim. mulheres, depois ele aparece para todos. Ainda tem um que vem me dizer assim, não, mas enquanto eu não. Sabe aquela dúvida cruel, né? Uma pessoa que está com medo de fake news era Tomé. Ali ele tinha medo de uma falsa Ali o homem era informação. medroso. E E ele aí disse, eu. enquanto não apareceu, eu não acredito. E aí, nessas leituras que eu estava fazendo, né? Tipo, no Evangelho. Deixa eu só pegar aqui. No Evangelho de Mateus, lá em Mateus 27, teve algo do momento da morte de Jesus, né? Que me tocou muito. Deixa eu só achar bem aqui. Que era um momento que falava, né? Assim que Jesus morre, né? Aí, em Mateus 27, no versículo 52, que diz o seguinte: cadê? A terra tremeu e as pedras se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e foram vistos por muitas pessoas. Mano, quando eu vi isso aqui, que juntamente com a ressurreição de Jesus, muitos santos, né, muitos corpos santos ressuscitaram com Jesus. Consegue imaginar isso? Tipo, como não acreditar e a galera ainda não quero, não sei. Deixa eu ver aqui, deixa eu tocar para ver se realmente E aí ele ressuscitou. eu vou pegar um exemplo que vem antes mesmo de Jesus morrer, mas um exemplo de alguém que acreditou e nos últimos momentos da sua vida. Porque quando Jesus está pregado na cruz, que o bom ladrão está do lado dele e pede para que ele não se esqueça dele quando ele vier no reino glorioso, Jesus já diz, né? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E uma das questões é que a gente precisa ter essa fé e acreditar assim como o bom ladrão. Sim, O bom ladrão, ele é aquele exemplo de pessoa que se arrepende, tem um encontro com Jesus e a partir daquele momento sabe da sua certeza de que estará com Jesus no paraíso. É o exemplo de alguém que, diante de tudo que pode ter feito de errado, até mesmo chegando até um ponto de ser crucificado, assim como Jesus foi. E aí a gente lembra, né? Ser crucificado era a maior humilhação que alguém poderia ter nos tempos de sim. Jesus. Então, é alguém que foi tão ruim a ponto de ser crucificado, mas mesmo lá nos últimos instantes da sua vida teve a oportunidade de fazer uma passagem, de se encontrar com Jesus e querer mudar de vida. Então, isso é algo muito, é um testemunho muito forte para a gente. Não há maldade no mundo que resista ao encontro com Jesus. Que diante de um encontro verdadeiro, e aí eu coloco, né? Porque não é só ter um encontro com Jesus, porque se encontrar com Jesus, até o diabo se encontrou. No meio da tentação ali, até o diabo se encontrou com ele. Mas é ter uma experiência no amor. E aí o bom ladrão tem essa experiência, e aí uma experiência tão forte que faz com que Jesus mesmo diga para ele, olha, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. E às vezes a gente esquece disso, porque a gente pode viver uma experiência como dos discípulos, né, de alguém que precisa toda hora ser afirmado disso, né, de que, olha, Jesus me ama, ou de que eu preciso muitas vezes ser afirmado de que ele ressuscitou. E não é assim, porque senão a gente fica colocando a nossa fé em coisas poucas. Ah, eu preciso de uma afirmação toda hora, parece que a gente não acredita. Vivendo num mundo hoje que tudo precisa de afirmação, né? Uma comprovação científica, vários estudos. Parece que a gente quer fazer isso com Jesus, né? Parece que eu quero botar Jesus dentro de um método científico, analisar e passar por crivos e para poder acreditar em algo que o amor dele faz com que a gente sinta e saiba que é verdadeiro. Sabe, essa é a questão, né? Não tem como eu te dizer como é o gosto de uma laranja, por mais que eu pegue uma laranja e aí eu deguste ela aqui na tua frente. Ah, Joveci, isso aqui é doce. Quem diz que é doce? Eu posso dizer que é doce porque eu sinto. Joveci não pode dizer nem que é doce, que é salgada. Pode ter gosto de café, mas se ele não botar na boca e comer da mesma laranja que eu tô, ele não tem condição de dizer. E às vezes a gente tem isso, a gente tem a oportunidade de provar, de experimentar de uma experiência
íntima com Jesus e não quer. A gente às vezes fica duvidando, colocando à prova. Minha gente, eu fico assim, por que que a gente quer duvidar tanto, né? Olha, o homem já venceu a morte, já ressuscitou, a gente ainda quer que ele faça mais coisa. Ainda quer Eu mais. digo, ainda quer mais. A fazer o quê, minha gente, com Jesus botar no outdoor? Um letreiro brilhante. Às vezes a gente está esperando demais de alguém que já fez tudo que podia fazer. E às vezes, muitas vezes até as pessoas cobram isso, sabe? A vida da gente fica querendo cobrar que a gente cobre de Jesus. Teve uma vez que eu estava em sala de aula, né? E aí eu lembro que eu lembro que eu tinha que faltar, eu faltei aula, alguma coisa assim, para participar de alguma coisa, né? Não sei se era algum rally no lar, alguma coisa. Eu sei que eu faltei aula para estar servindo a Jesus. Não sei se foi algum encontro, alguma coisa. E aí eu sei que na aula seguinte a professora me cobrou, né? Ela falou, não, já vai ser e tal. Era uma aula que era revisão. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Foi aula de revisão e tal, e tu não participou. Aí eu expliquei, né? Não, é porque eu tava servindo determinada coisa da igreja e tal, e não deu pra vir. Aí ela, olha que Jesus não vai te dar aprovação, não. Aí na hora eu fui até um pouquinho grosso, mas não foi a intenção, O né? Que eu falei ímpeto pra do ela, né? espírito vem. Aí eu falei, né? Não, na verdade, ela disse que Jesus não ia passar pra mim, né? Jesus não ia me dar a aprovação. Mas graças a Deus que ele não me prometeu a aprovação, ele me prometeu foi vida eterna. Então, segue o bonde. Dá pra gente ir por aqui. E aí depois que eu me atentei, gente, será que eu fui ignorante? Mas eu fui realista. Às vezes a gente fica assim, porque quando é pra Jesus a gente faz isso mesmo assim, Mas a gente vai sem nem pestanejar. é sobre isso. Eita. Pois é, mano. Que felicidade, cara, falar contigo. Fiquei muito Eu que feliz. agradeço o convite. Inclusive, a gente precisa marcar alguma coisa. O Halle tá com saudade de ti, viu? Esses dias, se você tá Ótimo. informação aí, tem que ver teus dias de folga pra estar com a gente depois que tudo isso passar, pra gente estar junto. Pode É ser. isso. Ó, A se gente quiserem, precisa. Sim, fala. quiserem marcar alguma coisa aí depois da quarentena, nós estamos Sim. marcando. Se for durante a quarentena, pode só marcar com antecedência. Acho que alguns já estão entendendo que esse aqui foi meio assim de como é o nome, gente? Esse aqui foi meio improvisado, né? Foi meio Foi assim aos improvisado. 45 do segundo tempo, Esse mas aqui foi o a Bruno me gente pode ver aí salvando. um. Pra eu não tá... Vamos ver aí um dia para fazer meio assim, ó. Sim. A gente tem que marcar mesmo, porque tu tem que contar pra gente como foi teus dias de guerra na selva. O dia que tu Ah, foi. não, minha gente. Ali dá um DVD De... todinho, só falando do que foi a Amazônia. Mas foi uma experiência maravilhosa, realmente vale ser compartilhada. Temos que Muitas. compartilhar, temos que falar sobre. Eu queria fazer só aqui Precisamos. uma consideração do que o Denis botou bem aqui, que ele disse assim, que o nosso seminarista é outro. Olha, Ó, Denis, eu queria dizer que não existe negócio de outro seminarista não, viu? Que tá todo mundo aqui de prova que quando o ralê estava surgindo, e eu lembro disso como se fosse hoje. O primeiro ralê no lar, quem foi conduzir foi eu, viu? E então, foi. Toma, Denis, receba. quando, quando isso aqui tudo tiver estruturado, conhecido mundialmente, aí eu vou dizer assim, olha, eu fiz parte lá do comecinho dessa história grandiosa aqui, viu? Ainda vai consagrar o rally também, eu sei. Nós E teremos é só vocês rezarem padre. muito, viu? Vamos. Rapaz, Não, é uma certeza que nós temos. O um Bruno é padre nosso. aqui. Meus lindos, então, muitas saudades. Precisando, viu? Podem contactar. Agora eu vou deixar com o Mateuzinho, que o Mateuzinho tem história. Ah, e aqui tem história boa mesmo para falar de ressurreição, porque mudança É, de vida é com ele mesmo, né? respeite, é o homem certo. É o homem para falar de passagem de vida, é ele. Não tem melhor não. Pois, meu querido, Pois muito até obrigado. mais, Que minha Deus te gente. abençoe, viu? E tamo Amém. junto. Qualquer coisa, é só dá um grito aqui, viu? E a gente vai Pode embora deixar. aproveitar que tu tá aqui, bora marcar mesmo uma live contigo. Podem marcar aí. Vocês Pode marcam qualquer marcar? dia que eu tô disponível. Não Pô, tô saindo de casa mesmo. vai dar certo. Eu? Vamos marcar e vamos evangelizar muito, falar muito de Jesus por aqui. Até mais. Eu limpo um cheiro. Pegou pouca lapada aí do Bruno? Ave Maria. E como é que você vai? Como é que foi
meia hora com dois. Só 3 lapadas aqui. Eu peguei bem umas 15. Eu tava só caladinho aqui, só ouvindo, só recebendo. Meu amigo. Ah, cara, Se tu incrível. perceber, minha Que câmera tava saudade. até mexendo aqui, ó. Eu tava só esquivando. Só esquivando da lapana que eu tava pegando aqui. Mano, segura só um minutinho. Eu vou só ajeitar bem que o ventilador que ele tá pegando no celular e tá balançando meu celular. Pera aí. E aí, meu povo, como é Como que é? vocês estavam? Não, a galera aqui nos comentários. Ah, sim. Hoje a live vai ser com o celular mexendo, porque o meu tripé oficial, que é o meu banco, tá Sim. meio. Mas vai dar tudo certo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô ouvindo bacana. Beleza. É que eu tô com fone, mas o som não tá saindo pelo fone, tá saindo pelo celular mesmo. Mas, enfim, é sobre isso. É. Depois já fala aí E pra aí? galera. O que tu se atrasou por quê? Fica aí marcando Então, reunião no dia de live? Vai de novo. Hã? primeiro, perdão pelo atraso, pelo atraso. Eu tava numa reunião de trabalho e aí acabou alongando um pouco, mas deu tudo certo, foi muito boa, foi muito produtivo. E agora estamos aqui juntos, together, todos Que é nós, para sobre celebrar isso. a Páscoa. Se você não desejou a Páscoa ainda, cara, não desejou a Páscoa ainda pra estar aqui, mano, é Páscoa. Deseja. Manda feliz Páscoa aí pra galera, porque é Páscoa. É Mano, e Páscoa. já que Jesus está vivo, eu acho digno a gente tocar bem-vindo por aqui. Ah, mano, Eu acho justo. Eu tô com saudade, pô, de tocar bem-vindo. tá com Saudade não, saudade porque aí. depois de altas Ai, meu gravações. Deus. Mas eu tô com saudade de tocar pras pessoas. Eu, a- Poxa, tu lembra qual foi a última vez que a gente tocou bem-vindo? rapaz, olha, deixa eu ver Eu não aqui. lembro. Eu acho que foi Eu lembro, algum éfeta que a gente tocou e disse que foi a foi na sexta de derradeira. Éfta. Foi na sexta de Éfta, certeza. Pô, Mas olha, faz tempo mesmo. A rocha aí, menino. A rocha. dá pra ouvir aí o violão de boa? Dá pra ouvir. Não sei se nós vamos cantar ao mesmo tempo. É, eu acho que não vai não. Mas tu fica empolgando o povo aí enquanto a gente toca por aqui. Ei, já foi. É legal. Como é? Mandando palminha nos comentários. É digno. Já. Oi, muito prazer. Eu sou aquele pecador como você. Oi, muito prazer. Eu sou aquele pecador como você. Antes de entregar no altar a minha oferta, lembrei que sou igual a ti e tu igual a mim. A igreja agora vai sorrir. Bem-vindo, essa é a minha casa e a sua casa também. Eu vim aqui para encontrar a glória. Bem-vindo, essa é a minha casa e a sua casa também. Eu vim aqui para encontrar a glória. Essa é a minha casa, a sua também. Eu vim aqui para encontrar a glória. Essa é minha live, a sua também. Eu vim aqui para encontrar a glória. Essa é a minha casa, a sua também. Eu vim aqui para encontrar a glória.
Pois Que toma. é isso, hein? Meu Gente Deus, do que céu, saudade eu tava dessa com saudade visão. disso. Saudade, saudades muitas. E aí, É deixa eu ver se, sobre Júnior, isso. no comecinho, como é que foi essa Páscoa? Mano, foi diferente de tudo que a gente já viveu com relação à Páscoa, né? A gente não tem costume de passar a Páscoa da gente enfurnado dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal, sabe? Principalmente porque eu acho que de todas as experiências que eu tive até hoje, voltadas à quaresma, misturado com a quarentena, que eu acho que já tá virando uma centena aí. A gente da quaresma, mas a quarentena já tá chegando quase nos 100. Já Já tá com 80 já. Enfim, a gente sai dessa. Eu nunca tinha passado por isso em uma quarentena. E aí a gente vinha de uma realidade onde a gente estava com saudade danada de Jesus, nesse contexto mais alegre. E aí quando chega no domingo, que a gente olha para Jesus e Jesus ressuscitou, mano do céu. É incrível, foi incrível, foi incrível. E apesar de ainda permanecer em casa, mas é muito bom, sabe? Para acordar e dizer, mãe, pai, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ele retornou ao meio de nós, ele está aqui, sabe? É real, é vivo, é alegria de novo. Acho que o coração da gente enche de novo. É sobre isso. é muito doido E, porque... Pode sim, continuar. não fala, era só com relação a isso, sabe? Sobre a. É como se trouxesse uma esperança nova pra gente. Eu, nos últimos dias, olhando para a realidade, e eu acho que eu já até partilhei contigo sobre isso. Olhando para a realidade que a gente está vivendo, de todo dia tu acordar e ver uma notícia que, por mais que a gente tenha esperança, por mais que a gente olhe para Jesus todos os dias e diga, não, tem jeito, mas a gente tem momentos que a gente se pega, cara, o que é que está acontecendo? Que mundo é esse que a gente está vivendo? A que ponto a gente chegou? E aí a ressurreição de Jesus, a Páscoa de Jesus parece que veio para dar um gás novo, sabe? Tipo, não interessa o que está acontecendo, não importa o quanto vai demorar, eu tô aqui contigo. E se eu vim dos mortos, se eu te trouxe vida, o que é uma pandemia do lado da morte que se torna vida, o que sou eu e que tô aqui, sabe? Mano, deu um gás legal, deu uma esperança nova. Quando a gente olha para a dimensão do tempo e a dimensão da eternidade, né? A dimensão do nosso tempo e a dimensão daquilo que é sagrado. E a gente olha para como a gente tem a ciência e o entendimento de que Jesus ele já é ressuscitado, né? Sim, Ele já está ressuscitado, já é ressuscitado, ele já é o Deus ressuscitado. Mas o quanto ele permite a graça de que a gente tenha ciência, o entendimento e faça memória de do período de todas as experiências que ele passou. Olha como é maluco, absurdo e extremamente generoso. Porque se a gente entende, Jesus ele é o cara mais santo que já pisou aqui nessa terra, mano, e ele permite, e desde o primeiro dia dele até o último dia na cruz, depois para a eternidade, ele vem batendo na tecla do galera, dá para vocês serem santos se vocês vierem por esse caminho aqui que eu tô indo. E aí ele deixa na igreja um, o caminho das pedras, né? Porque a gente vive a dimensão das tentações do deserto nos 40 dias de quaresma, a gente vive a dimensão da experiência de cada dia da Semana Maior, né? Então, no domingo de Ramos, aí você tem a segunda, terça, quarta, quinta, todas as experiências muito bem pontuadas, significadas, né? Não ressignificadas, mas significadas, e, 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 e sobretudo a sexta e o domingo, né? A sexta, sábado e domingo. E é o caminho da permissão, a misericórdia da permissão de Deus para que a gente viva isso espiritualmente e não na carne, como a gente merecia, né? Então, você começa a pensar em, tipo, nessas semanas que foram meditadas, teve missa todos os dias e que eu assisti, participei,
quando falava sobre como o rosto de Jesus estava desfigurado, o corpo dele estava desfigurado, a postura que ele estava na cruz sendo sustentado pelas mãos, então ele estava todo engembrado. E aquilo me trazia a memória de que aquilo que as pessoas não conseguiam encarar, as pessoas não conseguiam olhar para o corpo dele naquele estado, talvez fosse a forma como Deus enxergasse a nossa alma, de tanto insulto que a gente faz, sabe? Consciente e inconscientemente, sabe? O quanto a nossa alma, talvez, e o nosso espírito esteja ferido, profundamente ferido, que se a gente tivesse a condição de enxergar espiritualmente, de enxergar como Deus enxerga, porque Ele enxerga não só o nosso corpo, mas toda a nossa existência, e sobretudo aquilo que a gente foi sonhado, então comparar o que seria o ideal nosso de santidade, o estado que a gente está hoje, o quanto isso seria difícil de encarar, entende? E Deus permite que Jesus vivesse isso, vivesse, perdi o verbo aqui. Permitiu que Jesus viveu isso na pele, em carne, para que livrasse a gente naquela carne e, sobretudo, desse a possibilidade de ser livrado no espírito, entende? E aí você, cara, depois de todas essas experiências e meditações pesadas, em que a gente, ainda mais nesse tempo de quarentena, em que a gente começa a repensar todas as nossas atitudes, todas as nossas prioridades e tal. E aí você começar a pensar em tipo, poxa, graças a Deus que isso aconteceu durante a quaresma, porque agora tem um significado ainda maior. Então, se em todas as quaresmas, se em todos esses períodos, a gente já era convidado a olhar para com mais reclusão, com mais intimidade, nesse agora, Deus pegou assim, saiu arrastando a galera assim no monte, assim, trazendo para perto dele, sabe? E E com aí, força. com uma experiência dessa, de que depois de todo esse peso espiritual, de consciência e, enfim, culminar com, caraca, ele é ressuscitado. Então aquilo não existe mais. Aquilo não existe mais, entende? A experiência do eu velho em Cristo, ela não existe mais. Ele já me convida para algo novo. Então, quando ele encontra comigo, e é aquilo que o Bruno falou, que foi muito louco, com a experiência de Pedro, né? E, mano, e aí ele pega todos, exatamente aquilo que Pedro falha, aquilo que precisa fazer para que a promessa se cumprisse, que é negar Jesus. E ele usa daquilo ali para redimir. Então, ele usa as palavras, antes que foi negação, agora ele usa da afirmação. Ali onde a ferida Na foi mesma criada, quantidade. ele usa daquele lugar para restabelecer a vida de Pedro como um homem novo, sabe? Tirar ele do velho, que era só profissão, mas agora é muito mais do que isso, entende? É uma missão de vida. E entender que esse chamado ele é pessoal, em que Deus vai usar tudo aquilo que a gente, todas aquelas feridas que são eita, que hoje as palavras são difíceis, Hoje mas que tá é difícil difícil. da gente Sim. inalcarar, sei lá como é que fala. Não, que a gente não consegue encarar as nossas feridas mais profundas, as nossas vergonhas mais. E Deus usar disso para dizer, olha, é aqui que eu quero restabelecer o meu contato de intimidade contigo. É nesse ponto, é nessa coisa aqui que eu te quero novo, entende? Exatamente por aqui que eu te quero. Tipo, volta. E é muito doido porque, assim, Jesus ele já tinha mudado a vida de Pedro. A vida de Pedro já estava mudada, né? Mas eu acho que Pedro ainda não estava vivendo. Tipo, ele não tinha assumido ainda. Tava claro Não, que é aqui que tu precisa. Ele já tinha mostrado, né? E aí Pedro é teimoso. Por que Pedro é... Ai, é tão nós. É... tão eu. A gente olha pra Pedro. Podia ser assim, o nome dele dava no mesmo. Não fazia tanta diferença, não. Teimoso do mesmo jeito. Eita. Mas é doido quando eu tô falando sobre a missão de Pedro, né? Sobre
o que Jesus esperava de Pedro. E na homilia do padre da missa de Páscoa, né? Eu achei muito massa que o padre falava sobre a questão da autoridade que Pedro já tinha, por isso que eu falo, né? Tipo, de que Jesus já tinha mudado a vida de Pedro. Já tinha colocado em Pedro uma autoridade que talvez ele não enxergasse, mas já era dele, né? É tanto que até os outros discípulos já enxergavam que existia uma autoridade e que já tinha um respeito da parte deles com Pedro, né? Tipo, olhando para quando Pedro e João vão ao sepulcro, né? E João chega primeiro, o que é aquele que mais amava, é o primeiro a chegar no sepulcro, mas ele não entra. Ele, por sinal de respeito, ele espera Pedro chegar, porque Pedro tem autoridade para entrar primeiro, sabe? E aí Pedro chega, depois de João, entra, vê que Jesus não está lá, que ele entende que Jesus ressuscitou, e aí João entra e acredita, né? Mas tipo nessa ideia de que Pedro já tinha autoridade, Jesus já tinha colocado uma responsabilidade, né, dele assumir o lugar dele. E estava claro em pequenos detalhes, mas Pedro não estava, não sei se é não. O nome parece que estava esfregando na cara dele. E ele teimando. Mas é sobre isso, cara. Mano, é muito isso. E às vezes, toda a questão da autoridade, às vezes a gente é, perde a ciência da autoridade que já nos foi dada, né? A gente Sim, cai na armadilha de achar que o tempo está esgotando, o tempo da graça está esgotando. E lógico que a gente precisa olhar com isso com um olhar de cuidado no sentido de que o nosso tempo ele é finito, mas a promessa de Deus ela é eterna. Então, enquanto o nosso tempo existir, a promessa de Deus ela vai existir sobre a nossa vida, sobre a nossa vida. Então, se um dia eu vivi para entender e saber e vivenciar a experiência de que Deus me ama e que Ele me quer para Ele, isso vai permanecer. Isso vai permanecer. Eu só vou me aproximar ou me distanciar disso conforme o tempo for passando com as atitudes que eu for tomando. Essa autoridade de dizer assim, olha, você é meu filho em Cristo. É interessante também que quando Jesus cita, aparece as mulheres, ele não fala mais o meu pai, o pai que me enviou. Ele não fala mais sobre, vai dizer que agora a gente vai ter um encontro com o meu pai. Não, não, ele vai falar sobre o nosso. Então é imediato quando antes da cruz era uma experiência, exclusiva, a gente pode chamar, dizer assim, exclusiva de Jesus com Deus. E depois da experiência da ressurreição, essa experiência passa a ser plural. Então, filhos adotivos, na hora ali, ó, pá, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, o cara ressuscitou e levou todo mundo com ele. Levou todo mundo com ele, sabe? E é uma autoridade que não vai. sobre isso. Tem uma homilia que fala sobre isso, né? Que a primeira aliança ela teve um prazo de validade, ela teve uma meta para cumprir, que era a vida de Jesus. Né? A segunda não. A segunda é eterna. É certo. Então, para todo mundo que considera Jesus um pouquinho que seja, eu não sei como é que está nessa live. A maioria das pessoas eu conheço, a gente conhece. Mas se tem alguém aqui que não é tão próximo, e a gente não, e mesmo os que são próximos, se o mínimo possível a gente considera a história de Jesus, a história material, digamos assim, se você não entende que essa semana que a gente passou foi a semana mais importante da história, sobretudo para os cristãos, a sua fé ela não tem base, não tem como se segurar em alguma coisa, porque todo o alicerce dela mora no domingo. Se você não Justamente. existe ressurreição, não tem sentido. Não tem sentido a gente estar fazendo essa live não católico e falando de um cara que teoricamente não ressuscitou, entendeu? Não faz sentido a gente pregar um evangelho que tem como essa vida eterna, sendo que o cara que traz essa mensagem morreu.
Então, é fundamental a gente entender, caraca, é dali que nasce a esperança, dali que nasce a esperança. Até porque a gente, né, Matheus? A gente precisa entender que a nossa fé ela se baseia exatamente nisso, sabe? Eu acho que se a gente pegar, colocar a fé católica, né? A fé católica ela se inicia no domingo de Páscoa, pode-se dizer assim. Porque se a gente olhar para a morte de Jesus, mano, a morte de Jesus eu acredito, eu creio na morte de Jesus. Mas assim como eu acredito na morte de Jesus, um pagão acredita na morte de Jesus. Porque é um fato histórico. Tá lá, Jesus realmente morreu, Jesus foi crucificado. Todo mundo acredita na morte de Jesus. Mas a partir do momento em que Jesus ressuscitou, mano, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. A minha fé tá aí. Tá na, tá na ressurreição de Jesus, sabe? Tá em tudo que ele veio prometendo pra gente através da ressurreição dele. De tudo que ele prometeu pra gente após isso aqui, sabe? Então, eu acho que é justamente esse o pensamento que a gente tem, e essa visão que a gente tem que ter. E essa importância que a gente tem que dar para a Páscoa de Jesus, para a ressurreição de Jesus. A nossa fé está baseada aí, no Cristo ressuscitado, não apenas no Cristo que morreu, né? Mas no que ele veio após daí, no Cristo que ressuscitou. É sobre isso aí, mano. Sobre isso. E aí a gente pega essa dinâmica. Sim. E com esse entendimento, cara, com esse entendimento assim de que, ok, na minha vida eu tenho vários campos, eu tenho várias ciências, digamos assim, eu tenho a ciência do meu trabalho, eu tenho a ciência da minha dinâmica familiar, eu tenho a ciência do meu lazer, dos meus prazeres e tal. E se a ciência que rege todas essas coisas, se for a minha base do porquê eu estou aqui, sabe? A base do para onde eu estou indo, o que estou fazendo. Se a gente tem essa base fundamental, e isso eu falo sobre fundamento, como sendo essa certeza mesmo. Assim, ok, calma aí. Essas outras áreas que são passageiras, e essas áreas só são passageiras porque eu creio que existe uma área que não passa. Tá ficando assim, se eu não consigo criar um senso de contraponto, essas coisas, elas são todas iguais. Elas são todas iguais. Mas se eu tenho uma dessas dinâmicas que ela não passa, ela precisa ser no sentido de que, cara, se tem uma coisa que é para sempre, e eu às vezes nem tenho noção do que significa para sempre, e eu mesmo não tenho mesmo, eu não sei o que é eternidade, velho. Eu não sei. Às vezes eu penso assim, não, cara, mas calma aí, a eternidade no paraíso vai ser a gente cantando e adorando a Deus, mas 24 horas. porque eu entendo a dinâmica de adoração quando a gente tá ali junto e tal, a gente tá na vibe, e aqui a gente consegue conduzir aquilo ali por, sei lá, 40, algumas horas e tal. Mas a eternidade, velho, o que é isso, tá ligado? Eu não sei o que é Ou será, eternidade. ou será que a gente chega lá e a gente ganha uma espadinha, um escudo e a gente vai guerrear contra o inferno para levar almas para Jesus? Tipo, a gente Mano, não. então, Agora a gente é da galera que luta pela galera lá de baixo, tipo do meio, né? Porque lá embaixo é o lá embaixo, né? Aí, tipo, a gente vai lutar pela galera do meio. A gente tá em cima, a gente luta pela galera do meio pra não deixar que elas vão lá pra baixo. tá Tipo isso, tá ligado? ligado? Vai o mundo acontecendo aqui, de repente vocês estão aqui no pau quebrando aqui pela minha E alma, a pela gente minha lá. força. Tá ligado? Aí, tipo, o cabo Então, vai, "Ih!" Aí os caras, eita, vai morrer, vou não, morri, ei, tipo isso, né? Vai morrer não, vou não. Já fui. a gente coloca essa dinâmica.
Gente, o Vitor é ligeiro demais, gente. Deixa eu chamar o Matheus. Voltemos. Voltemos. É engraçado, é curioso, porque, tipo, quando eu não tô na conversa, eu consigo te ouvir pelo Sim. fone. Mas aí Sim. quando eu entro aqui, aí já ficou ouvindo mesmo normal. Aliás, pelo celular. Sério? Pelo áudio do celular. Ih, Então, lembra. a gente estava falando, né, de colocar essa dimensão de fé sobre a dimensão fundamental. Ou seja, eu consigo ter estabilidade mental, espiritual e física, de certo ponto, se eu entendo que tudo que eu faço para alcançar uma grande promessa. Tudo que eu faço para alcançar essa vida eterna. Sim. Ainda que eu fale e volte, ainda que eu caia, eu tenho motivos para levantar. Ainda que eu volte atrás, eu tenho motivos para andar para frente, entende? Porque a promessa que me foi dada é uma promessa irrevogável, entende? O Deus que me prometeu é um Deus que não muda de ideia. É um Deus que continua, ele é sempre coerente, sabe? É um Deus que a coerência de Deus, ela não segue o meu entendimento de coerência, sabe? O amor de Deus, ele não segue o meu entendimento de amor, sabe? A misericórdia de Deus, ela não segue a minha dimensão de misericórdia. Eu entender que um cara que é capaz de vencer a morte com vida e vida eterna e ter mais confiança nisso do que a minha própria vida. Você consegue entender? Então, tipo, não significa dizer que, meu Deus, agora eu vou largar tudo e viver para Jesus. Não é exatamente sobre isso. É sobre tudo aquilo que você tem, o que te afasta e o que te aproxima. Tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você faz. O que é de morte e o que é de vida. Uma vez entendendo que a vida é a santidade e a morte é o pecado. Se esse cara que eu considero um pouquinho e que eu tenho uma admiração, um pouquinho que seja, o ápice de todo o discurso dele é a ressurreição e a promessa, olha, sigam por esse caminho. Eu tenho como, existem caminhos possíveis, né? E não sozinho, bem vai lembrar, não sozinho, não por mim mesmo, não com as minhas próprias pernas, sabe? Mas existe um caminho para que eu tenha uma vida feliz, sabe? Uma vida de promessas que não as promessas felizes durante a vida, mas uma grande promessa feliz. Entende? E para alcançar essa promessa, eu vou passar por situações felizes e situações tristes. Mas, mano, é entender que quando eu erro, eu não erro sozinho, mas também eu tenho uma responsabilidade. E um convite, sobretudo um convite, para voltar ao acerto. E assim como eu não erro sozinho, eu preciso ter a humildade de entender que eu não consigo acertar só. Né? O Denis sempre vai dizer, isso é uma verdade uma verdade muito certa, de que a nossa caminhada ela é uma caminhada solitária, no sentido de que se você desistir da sua vida de oração, desistir da sua vida de santidade, desistir de buscar, não tem quem não tem alguém que vai empurrar, que vai fazer aquilo por você. Né? Quem fez, já fez, que foi o próprio Jesus. E agora ele tá aqui, ó, beleza, eu já fiz, eu tô contigo. E eu coloquei mais pessoas para andar contigo. Vamos lá, vamos lá. Eu continuo te convidando, sabe? E é paia, porque, tipo assim, né? Nas vezes em que a gente cai ou que a gente fraqueja no processo de, como é que eu posso dizer? Não no processo de conversão, né? Apesar da gente
ter uma conversão que ela é constante, né? Mas a gente sempre insiste em achar que a gente está sozinho. Eu não sei se talvez por. Não é nem achar que a gente está sozinho, porque a partir do momento que a gente sente vergonha, a gente tem um motivo para ter vergonha. E a vergonha é entender que Jesus está ali, sabe? Então a gente tem vergonha porque a gente falha sabendo que Jesus está ali, sabe? Mas é justamente aí que a gente tem que entender que Jesus está ali não para julgar, mas para levantar a gente todas as vezes que a gente cair, sabe? Mas não que isso seja um motivo para a gente permanecer caindo na certeza de que Deus vai estar ali levantando. Mas a gente entender que uma guerra ela nem sempre não é 100% ganha. Ela é sempre você ganha, mas nunca com 100%. Você sempre ganha com 60, 75%. Sempre tem aquela Se porcentagem que você não vai ganhar, que você vai apanhar, que você vai cair. E o quem processo se de tá me certo. é sobre isso. Eu acho o processo de caminhada da gente, o processo de caminhada com Jesus, ele é exatamente assim. Porque a gente está lutando ao lado de Jesus, mas com as nossas limitações. Então, Jesus ele é perfeito. E Jesus ele já venceu a morte, ele não teve pecados, mas a gente tem a nossa humanidade, que tem a tendência a cair, a ficar olhando para o pecado enquanto a gente está caminhando com Jesus, que a gente é teimoso, olhando para o lado sem necessidade. E aí a gente cai, a gente vai cair, a gente vai por muitas vezes fraquejar, mas a gente tem que estar sempre olhando para Jesus e pedindo força para a gente se manter com ele, sabe? Manter aqueles 80% com ele, aqueles 75%, mas que a gente consiga buscar sempre estar o mais próximo, para por mais que a gente não chegue no 100%, mas a gente se aproxime na porcentagem mais próxima de estar ali com ele, sabe? E ter, como tu falou mesmo, essa humildade de reconhecer que sozinho não vai. Sozinho a gente não consegue. Não adianta. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que só vai com ele. Então é por esse caminho, né? É o entendimento de que é possível, de que a gente consegue, de que assim como Jesus, a gente pode vencer a morte, mas com ele. Porque ele consegue. Então se a gente está com ele, a gente vence a morte ali, ó, do ladinho dele, né? E a gente consegue essa a vida eterna que ele prometeu pra gente. É É por aí. real, mano. Entendendo que a humildade. Não existe conversão sem humildade, cara. É Não isso. tem, não existe essa dimensão de que existe um pecador que se converte se esse cara não é humilde. Sabe? Mesmo que seja por episódios de humildade. E é por isso que nós caímos levantando. Né? É, os santos vão dizer que Deus eles não renegam a nossa humanidade, sabe? A nossa humanidade serve para, no nosso processo de conversão, além da nossa própria existência. Eita, tu deu uma travada. Vou esperar. A nossa, Oi? além da nossa existência, a nossa humanidade, ela serve para colocar Deus no lugar de Deus. Porque às vezes a gente coloca a, a nossa força no lugar de Deus, às vezes a gente coloca o nosso juízo no lugar de Deus, às vezes a gente coloca a nossa produtividade no lugar de Deus, às vezes a gente coloca, sei lá, mano, uma pessoa, uma coisa. E a grande chave na conversão nesses processos é você entender onde é que você está nesse processo. Beleza. Onde é que cabe Deus em toda essa tua culpa? Mano, peraí. Se Deus está ressuscitado, onde é que cabe Deus nas tuas irresponsabilidades de não reconhecer as tuas culpas? Entende? Então, é preciso. Se, eu diria que se tem um, um bizu, se tem um bizu para eu medir a minha conversão atual, é eu tentar medir a minha humildade diante de Deus. Como é que tem sido as minhas orações diante de Deus? O que eu tenho buscado diante das minhas orações? Como eu não tenho buscado? Como é que eu tenho apresentado a minha autoridade? Como é que eu tenho apresentado a minha autoridade? Eu tenho tomado posse, eu tenho renegado. Eu tenho
afirmado e valorizado ou eu estou negligenciado, tomando posse e negligenciado é segurado para mim? Ou sobrepondo outras pessoas da minha autoridade para dar poder ao meu discurso só para eu sair bonzinho na dinâmica do reino aqui na Terra? Mano, se a gente não entende a dimensão espiritual, se a gente não abre os nossos olhos para isso, de que existem ciências finitas, mas que, sobretudo, ontem, no domingo de Páscoa, há 2000 anos, um Deus ressuscitado abriu uma brecha para uma ciência eterna, uma ciência que não passa, uma dinâmica que não passa. Isso pode ser a minha meta, sabe? Porque já existe o convite. Já existe o convite. Então, mano, é muito sobre isso. E é muito doido porque, assim, é algo que ele entrega pra gente, em que se a gente for olhar para as ciências, né? Como tu estava falando, para essas ciências que a gente tem muitas vezes nas mãos, né? Essa ciência que ela é finita, ela talvez exija ainda mais da gente do que a ciência infinita que Jesus entrega nas mãos da gente, né? Que se a gente for resumir, a gente consegue resumir na confiança. Se a gente tiver a confiança, a gente consegue ter essa ciência de Deus, né? Então, mano, é a confiança. A gente tem a confiança, a gente tem. A gente insiste em querer um monte de coisas para poder ter nas mãos aquela ciência que ela é finita. Onde Deus está entregando pra gente a infinita com o tão pouco da gente, né? Nossa, é muito doido. É muito doido. Deixa eu trazer do Evangelho Como é? das leituras. Trazer uma passagem das leituras de ontem. Sim, sim. Que eu achei assim, foi muito doida. E a gente até já comentou sobre ela na live passada, mas eu queria trazer o comentário da Mari, que eu acho assim, providencial. Providencial é a palavra. Eu vou assim, lá no versículo 13, né, depois que... Vou ler do começo. Versículo 11. João 20, versículo 11. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se olhar para dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: por que levaram? Não sei onde. Ditas essas palavras, voltou-se atrás e viu Jesus de pé, mas não o reconheceu. Perguntou Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, diz-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria, voltando-se para ela, exclamou em hebraico. Maria, voltando-se, ela exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não, não me retenhas, não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes: Subo e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, tá ligado? Palavra da nossa salvação. Eu vou, sim. Sim. O padre comentava que muitas vezes a gente vai ao lugar certo procurando a coisa errada. E quantas e quantas vezes a gente já passou por todas as dinâmicas da nossa vida, todas as dinâmicas da nossa vida. Às vezes a gente procura a pessoa certa pelo motivo errado. Quantas vezes a gente está no emprego certo pelo motivo errado. Ou quantas vezes a gente faz a oração certa no tempo errado, ou o tempo certo e a oração é errada. Tem
Quantas vezes a gente confunde a ordem das coisas e o propósito das coisas, né? Jesus já havia dito que ele iria ressuscitar no terceiro dia, então a promessa já tinha sido feita. Não era, não era para ser algo impactante, se fosse levado 100%, mas é aí que está. Jesus conta que a gente não vai a palavra 100%. E aí, tanto que ele é meio Jesus sem Jesus. Quem procura? E, meu Deus, tantas vezes, sobretudo nesses tempos, a gente olha para essa dinâmica, a gente olha para a nossa condição agora e enxerga a morte ao invés de vida, né? Enxerga a limitação ao invés do milagre. Quantas vezes a gente enxerga o pecado ao invés da santidade, sabe? Existe, como ontem levantou, além de um celebrativo, uma renovação da nossa dinâmica espiritual. Espiritualmente nós necessitamos com Jesus, cara. Espiritualmente nós necessitamos com Jesus. Nosso espírito velho já é velho. As feridas do espírito velho Jesus vai usar agora e está usando agora para levantar uma dinâmica de oração nova. Tá ligado? Então, assim, ir ao lugar certo, dobrar os joelhos, fazer as nossas orações, entrar no nosso secreto, pelos motivos errados, os motivos do passado, os motivos que são antes da promessa, reter o anúncio, tá ligado? Reter o anúncio, o cara tá ressuscitado, o cara tá pedindo, vai lá, fala pra galera que a dinâmica é outra, que Parece o que ele tava tempo é outro. mais empolgado que a galera que chegou lá, sabe? Tá louco. Eita, quem foi que nunca fez uma surpresa pra galera? Que tu fica empolgado de fazer uma surpresa pra alguém, né? Eu acho que era o sentimento que Jesus estava. Mano, eu vou chegar lá, a galera vai estar lá. Vou chegar, "Ué, cheguei! Tipo isso, sabe? Aquele sentimento de que eu vou fazer uma surpresa pra essa galera. É sobre isso, mano. E Ai, é Páscoa, que coisa maravilhosa. ai, Temos canções? tem, sempre tem. Tu quer rezar enquanto eu toco alguma coisa? Pronto, vamos fazer assim que é legal. Para essa dinâmica que é boa. Eu vou tocar o quê? Pra gente ir no rumo. Porque ele vive, é legal porque tem tudo a ver, né? Meu Deus, estamos conectados. Você que está aí, chegou aí já nos finalmente, mas tu tava na outra TV. É isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha gostado. Mais do que gostado, que tenha se encantado, se encantado alguma coisa para uma dinâmica nova na tua vida. Cada tempo, tristeza, frieza espiritual, do silêncio. O sepulcro está aberto, a vida de oração não tem para a vida de oração de é um tempo de vida. Não agora. E tipo assim, de olhos abertos e olhos fechados, se você for de ouvido com o celular bem, você agora se você essa para ti. Se o dedo, nós compramos pequenos recém-nascidos para Seu filho amado, são de alegria,
para morrer. Só o Espírito Santo de Deus, a vida que nos Em faz. meu lugar, na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mano, Jesus está vivo. Oh! Ai! Meu Deus. Isso, né, cara? Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, Jobs? Mano, Rendeu? foi incrível. Foi incrível, foi incrível. Foi. Ai, eu acho que uma live não dá pra expressar o quanto a gente tá feliz, o quanto a gente tá cheio, porque Jesus. É isso. Não. Jesus é incrível. Que é a morte do lado de Jesus, mano. Por que a gente tem medo, mano? Por que a gente é tão besta? Jesus é tão Notícia top. sobre isso. Eu acho que a gente vai ganhar o prêmio trouxa. Mano, a gente é muito trouxa de não acreditar, cara.
Enfim, eu espero que todo mundo não seja trouxa igual a gente, mas que a galera tenha gostado, sabe? Que a gente consiga ter compartilhado com a galera um pouco sobre isso. Que as pessoas tenham entendido que Jesus é isso, que Jesus é alegria, que Jesus está vivo, que Ele está cuidando, que a gente não está só, que a gente só precisa olhar para Ele, se agarrar nele, que a gente vai longe. É isso. Amém? Amém, cara. Amém, amém, amém. Pois, obrigado para todo mundo que participou aí, né? A galera não perguntou muito, não. Mas é isso aí. Será Eu que o acho que povo a tem galera não pergunta? Não, acho que não. Não. A galera só curtiu. Acho que o povo tá tudo rezando agora. complementa. Deixou nós aqui. É. O povo engatou aí tão direto na oração. Pois é isso, mano. Valeu. É nóis. Vou deixar salvo aqui pra galera que quiser ver depois. Inclusive a gente. Que a gente pensa que a gente sabe o que a gente disse aqui, a gente sabe de nada. Que a gente não falou nada, só Jesus mesmo, o Espírito Santo que falou pela gente. Então a gente precisa depois ver para a gente se converter através do que Deus falou pelas nossas bocas. Essa... Valeu, mano. Boa noite. Fica com Deus. Se cuida. Estou usando tuas palavras. Tamo junto. Valeu.